Oi pessoal, hoje o Tesouro Selic tem sido considerado como uma nova poupança pela sua facilidade de investir, pela sua rentabilidade, pelo pouco dinheiro que você precisa para começar e pela sua segurança. Mas você sabe qual que é o investimento ideal para você? Vou te falar nesse vídeo, comparando ponto a ponto cada item desses. Primeiro ponto, a facilidade para investir. A poupança está disponível em todos os bancos, sendo o investimento mais comum dos brasileiros. 70% das pessoas que têm algum investimento têm poupança. Hoje o Tesouro tem a mesma facilidade. Todos os grandes bancos e corretores oferecem esse tipo de investimento. Antes, os grandes bancos cobravam altas taxas que viabilizavam o investimento ou sequer ofereciam o Tesouro para os seus clientes. Com o surgimento de bancos menores, bancos digitais e as corretoras de valores, os grandes bancos se viram obrigados a começar a oferecer esse tipo de investimento para os investidores, inclusive zerando as taxas. Alguns poucos bancos e corretoras ainda têm cobrado taxas do Tesouro. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição um link do próprio site do governo do Tesouro Direto que mostra quanto que cada banco cobra. O ideal é você investir com um banco que não cobre nada. No começo o Tesouro era um pouco complicado de entender. Ele tinha várias siglas que eram difíceis de decorar, mas o governo fez todo um trabalho de popularização do Tesouro e hoje ele oferece 3 opções, que são o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. No vídeo de hoje a gente vai focar no Tesouro Selic. Nos próximos vídeos eu vou falar do Tesouro IPCA+, e do Tesouro Pré-fixado. Agora vamos para o segundo ponto, a questão da segurança. A poupança é garantida pelo banco que te emitiu a poupança. Por exemplo, vamos supor que você tem uma poupança no Itaú. Quem te garante que esse dinheiro vai estar lá é o Banco Itaú. Existe uma proteção adicional que é chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante que depósitos em poupança de até 250 mil serão pagos a você por esse fundo se o seu banco quebrar. Se você tem mais que 250 mil, o FGC não cobre. Você vai ter que tentar receber esse valor na justiça caso o seu banco quebre. É importante ressaltar que a soma dos seus investimentos no mesmo banco não pode ultrapassar 250 mil para você ser coberto pelo FGC. Por exemplo, se você tiver 150 mil na poupança e 150 mil na conta corrente e o banco quebrar, você não está coberto. E por isso é importante fazer uma diversificação entre diversos bancos. E no Tesouro Selic, quem que te garante? No caso é o governo federal. O governo, através do Banco Central, pode fazer uma coisa que nenhum outro banco pode fazer, que é imprimir dinheiro para pagar suas contas. Por isso, o Tesouro é considerado o investimento mais seguro hoje, porque em último caso, o governo vai emitir mais moeda para te pagar, e a consequência disso, como a gente já viu lá atrás, é o aumento da inflação. Terceiro ponto, a quantidade de dinheiro para começar. Antigamente, a poupança exigia um valor mínimo para você abrir uma conta, mas desde 2012, os órgãos de defesa do consumidor consideraram essa prática como abusiva, então todos os bancos foram obrigados a eliminar esse mínimo. Na prática, hoje, você consegue abrir uma caderneta de poupança com R$1. Para o Tesouro Selic, o valor mínimo é publicado no site do Tesouro. Hoje, o mínimo para você começar é R$104. E finalmente, o quarto e último ponto é com relação à rentabilidade. Eu sei que esse ponto causa confusão porque a poupança é isenta de imposto de renda, enquanto o Tesouro é cobrado um imposto. Mas você não precisa se preocupar, todos os cálculos, tudo é feito automaticamente pelo seu banco ou pela sua corretora. Mas eu vou explicar a partir de agora como os cálculos são feitos. Se você tem uma poupança que você colocou dinheiro antes de maio de 2012, ela é chamada de poupança velha. Ela rende 6,16% mais a taxa referencial. Agora não tem mais como colocar dinheiro nesse tipo de poupança. Qualquer depósito que for feito depois de maio de 2012 cai na nova poupança. A poupança nova funciona de acordo com a taxa Selic do mercado. Quando a taxa Selic ultrapassa 8,5%, ela funciona igual a poupança velha, te rende 6,16% ao ano mais a taxa referencial. A partir do momento que a Selic passa para baixo de 8,5% ao ano, ela passa a render 70% da Selic. Então, como que funciona na prática? A poupança nova fica limitada a 6,16% ao ano. Só que se a Selic cair, como é o caso hoje, que ela está em 5,5%, vai ser 70% dela. Então, 70% de 5,5% vai dar 3,85% ao ano. A poupança tem um detalhe que muita gente esquece. Ela só rende uma vez por mês no dia do aniversário. Então ela passa lá 29 dias sem render nada e no dia do aniversário dela ela tem um rendimento. Então vamos supor que você tem uma poupança e no 25º dia do mês você precisa resgatar, você vai pegar sem a rentabilidade daquele mês. Uma última coisa com relação à poupança é que ela tem liquidez imediata, ou seja, assim que você pede o resgate, o dinheiro já cai na sua conta. Agora vamos para o Tesouro Selic. Por definição, ele rende 100% da Selic
menos 0,25% ao ano como taxa de administração. O Tesouro tem a liquidez em um dia útil, ou seja, se você pede o resgate numa segunda-feira, o dinheiro vai cair na sua conta na terça. Se você pede o resgate numa sexta-feira ou no final de semana, o dinheiro só vai cair na sua conta na segunda-feira. E agora vem a grande diferença entre o Tesouro e a poupança, que é com relação à cobrança do imposto de renda. E aqui que muita gente corre do Tesouro com medo de pagar imposto, sendo que deveria ter em mente, na verdade, o valor líquido no final. Então não se assuste com a cobrança do imposto de renda. Eu vou mostrar agora que mesmo com ele, o Tesouro Selic rende mais do que a poupança. Como que funciona a cobrança do imposto de renda? Ele segue uma tabela que é chamada tabela regressiva, que leva em conta quanto tempo que você ficou com o investimento. Se você ficar até 6 meses, a taxa que é cobrada é de 22,5%. Se você ficar entre 6 meses e 1 ano, a taxa é de 20%. De 1 ano a 2 anos é uma taxa de 17,5% e acima de 2 anos, uma taxa de 15%. É importante destacar que o imposto de renda incide só sobre o rendimento do seu investimento e não sobre o valor que você aplicou. Então vamos fazer uma conta para você ver qual que é o rendimento do Tesouro com relação à poupança. Vamos supor que você fique menos que 6 meses com o Tesouro, ou seja, vai incidir um imposto de renda de 22,5%. Então você vai pegar 100% da rentabilidade da Selic, tirar 22,5%. Você vai ter 77,5% da Selic. Considerando hoje a Selic em 5,5%, 77,5% disso daria 4,26%. Desse valor, a gente tem que tirar a taxa de administração de 0,25% ao ano. Então a gente vai ter uma rentabilidade líquida de 4,01%. Então, comparando com a poupança, no pior dos casos do Tesouro, que é ficar menos que 6 meses, ele te dá uma rentabilidade de 4,01% ao ano, enquanto a poupança está dando 3,85% ao ano. Vamos imaginar agora que você fique mais de 2 anos com o Tesouro. O que vai acontecer? O imposto de renda que incide sobre ele vai cair para 15%. Então, dos 100% da Selic, vai te sobrar 85%. Então, vamos fazer os cálculos agora. 85% de 5,5% dá 4,67% ao ano. Se você tirar o 0,25% da taxa de administração, você tem um rendimento líquido de 4,42%. Então, se você comparar esse valor com os 3,85% da poupança, ele é bem superior. No gráfico é mostrado o rendimento da poupança com o Tesouro Selic, já descontando todas as taxas e impostos. Repare que a poupança rende de uma forma de escadinha, por ela ter uma rentabilidade de uma vez ao mês. O Tesouro vai subindo de forma mais constante. Os saltos que você vê nele são por causa da redução do imposto de renda. Repare que o Tesouro sempre rende mais que a poupança. No começo pode parecer que a diferença é pequena, mas isso causa uma grande diferença a longo prazo. Então, é por isso que as pessoas têm dito hoje que o Tesouro Selic é a nova poupança. Ele rende mais, ele é fácil de investir, ele é mais seguro e rende diariamente. Pessoal, então por hoje é isso. Um abraço, até o próximo. Tchau. Pessoal, durante a gravação desse vídeo, aconteceu mais uma reunião do Copom, do Banco Central, e eles reduziram a taxa Selic de 5,5% para 5% ao ano. Então teve uma mudança nas rentabilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto que deu. A poupança, que rende 70% da Selic, então passa a render 3,5% ao ano. O Tesouro Selic, se você ficar menos que 6 meses, tem um imposto de renda de 22,5%. Então fica 77,5% da Selic menos 0,25% da taxa de administração. Então ele passa a render 3,63% ao ano. No caso do Tesouro Selic também, se você mantiver mais que 2 anos, o imposto de renda vai para 15%. Então a rentabilidade dele passa a ser 85% da Selic menos 0,25% da administração. Então a rentabilidade passa para 4% ao ano. Vocês veem que mesmo nesse cenário, o Tesouro Selic continua sendo mais vantajoso que a poupança.